Salmos de número 46, um salmo escrito pelos filhos de Corá ao mestre de canto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O refúgio é um lugar seguro para alguém se refugiar, é um recolhimento religioso, é um local de amparo, de auxílio, de proteção e socorro. A fortaleza é a força, a solidez de uma base, é a precisão para resistir aos embates. É um lugar, uma construção fortificada para defender um ponto, para defender alguém, para defender um grupo, um exército, ou impedir o passo, impedir o progresso do inimigo. Neste lugar de refúgio e de fortaleza, há uma vista privilegiada de onde se vê o inimigo de longe e nos preparamos para atacar, defender ou somente descansar com a certeza de que estamos protegidos dos ataques hostis. Martinho Lutero, um dos grandes reformadores, compôs o hino Castelo Forte é o Nosso Deus, impulsionado por este Salmo 46. Este salmo é uma declaração da confiança no Senhor em meio à extrema adversidade. O mar violento, os terremotos, as pandemias, a perda de um ente querido ou amigos, tudo isto são situações adversas, onde o crente deve declarar a sua confiança no Senhor e fazer dele o seu refúgio e a sua fortaleza. Devemos descansar na fortaleza e saber que nos braços do Altíssimo encontraremos refúgio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Em meio às intempéries, essas descritas no Salmo, como, por exemplo, os terremotos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem no meio dos mares, em meio às intempéries, devemos apreciar a presença de Deus. O lugar onde Deus está jamais poderá ser abalado. A visão de Ezequiel, por exemplo, incluía um rio que fluía do templo por toda a terra, o rio que flui da presença de Deus. É importante lembrar também do ensino de Jesus sobre a água viva que flui daqueles que creem nele. E na sequência, agora no versículo 6, leiamos o seguinte: Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Estes versículos, 6 até o 9, enfatizam o poder de Deus diante dos conflitos entre as nações. Não temeremos. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, conforme está escrito em Levítico 26 e 12. O salmista convida o leitor a examinar os atos grandiosos realizados pelo Senhor, atos demonstrados pelos fenômenos naturais e atos de vitória militar, vitória na guerra. E na conclusão, a partir do versículo 10 e 11, diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Estes são os versículos que nos fazem entender a importância do silêncio, reverência, adoração e submissão como resposta do crente para o Todo-Poderoso. Portanto, meu irmão, minha irmã, entre pelas portas da fortaleza e refugie-se no Senhor, conforme o Salmo de número 46. Lembre-se desse lugar de força, de base sólida, de construção fortificada, para ficarem protegido das intempéries, das situações adversas, e sinta-se abrigado no lugar de refúgio nos braços do nosso Senhor. Deus abençoe.